Opa, deixa eu ver aqui o meu Facebook. Aí, pessoal, boa noite. Já estamos acertando as paradas aqui. Legal, bacana. Estamos aí. Olá, pessoal, boa noite. Estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Vila, editor deste programa, que é realizado do município, da cidade de Pinhais, no estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje, quarta-feira, dia 24 de junho de 2020, dia de São João, são exatamente 19 horas e 28 minutos. Um pouquinho antes nós começamos hoje. Na pauta de hoje, nós vamos falar sobre o caso Queiroz e a lambança do Weintraub, né, que assustam o Planalto. O pepino começou a subir a rampa do Planalto, né? E para falar sobre esses assuntos, como disse sempre, nós temos uma parceria nas quintas-feiras e hoje estamos fazendo na quarta esse programa, porque amanhã eu tenho uma live para falar sobre o que os vereadores de Pinhais pensam sobre o isolamento social. E provavelmente tenhamos a presença de algum deles aí. Tem 17 vereadores, 4 responderam até agora a pergunta, né? Então, do lado de Curitiba, direto está Marcelo Marcelino, que é professor, cientista político, economista, sociólogo e pesquisador da Universidade Federal do Paraná. Então, tudo bem aí, meu nobre professor? Tudo tranquilo? Tudo bem, meu nobre amigo Chicão Somavila. Saudações aos bravos combatentes. Legal. Então, nós temos aí 40 minutos para o programa e nós vamos aí, primeiro vou falar um pouquinho só sobre isolamento social, né? Estou insistindo nisso. Os prefeitos aí da região metropolitana participaram de um fórum ontem, de lá saiu umas diretrizes para que cada um baixe decreto, etc, etc, etc. Não, ao meu entender, ao meu ver, esses decretos aí de pouco vão ajudar a população, aquele trabalhador que precisa trabalhar, aquele que vende o pastel, que vende a coxinha, ou, como diz outro, o pipoqueiro, ou o cara que tem o seu pequeno mercadinho, o seu pequeno microempreendimento. Eu não sei lá, vocês, prefeitos da região metropolitana, no geral, vocês trataram aí sobre o auxílio emergencial, falaram com os deputados que vocês tanto apoiaram, os deputados federais. O Paraná tem 30 deputados federais. Vocês, prefeitos, certamente têm em seus partidos deputados federais, ou então que apoiaram nas eleições de 2018. Vocês falaram, vocês exigiram, vocês solicitaram para eles que o governo federal libere esse auxílio emergencial quanto antes e que não diminua esse auxílio emergencial para 300, como o governo federal está fazendo agora. Como é que as pessoas vão cumprir as diretrizes do decreto se elas têm que sair para trabalhar, santo Deus? Ônibus lotadíssimos, ônibus lotados. Como que vocês acham, prefeitos da região metropolitana e da capital, como que vocês acham que as pessoas vão fazer distanciamento social dentro do ônibus, se nem vocês conseguiram, nem o prefeito de Curitiba, nem Comec, conseguiram fazer com que os empresários botem todos os ônibus a rodar para ter menos passageiros dentro? Ah, para! Isso aí, sinceramente, cheira a bobeira uma decisão dessa. O povo precisa de apoio, precisa do auxílio emergencial para ficar em casa. As mortes do Brasil estão aumentando. Veja aqui em Pinhais, já temos 9 mortes, 300 casos, 189 recuperados, 300 casos, está aumentando exponencialmente. Eu estou dizendo Pinhais porque é aqui onde eu moro e o que eu vi hoje, mas no Paraná inteiro está assim. E vocês falando aí, não, o decreto não pode até tal hora, não pode soltar pipa, ou não pode... para com isso. Pô, vamos falar sério sobre isso. Desculpem a minha indignação. Me desculpe a indignação. Mas o que vocês estão fazendo de concreto? Olha, de concreto, para ajudar
o trabalhador, o microempresário, o pequeno empresário, o médio, e o trabalhador informal ou precarizado. Ah, para com isso. Alguém, qualquer prefeito da região metropolitana, dá uma resposta para esse canal aqui. Ah, meu Deus do céu, mas é isso, né? Meu amigo Marcelo Marcelino, professor Marcelo Marcelino, além do isolamento social, aí, se você quiser comentar, fique à vontade, e eu já peço para você falar também alguma coisa sobre o Renato Fede, né, que é o secretário de Educação do Paraná. Parece que ele não vai mais para Brasília para assumir o lugar do Weintraub, não? Pois então, falando um pouquinho dessa questão que você mencionou do contágio, do isolamento social, contágio pela Covid-19, que cada vez se espalha de uma forma voraz pela sociedade brasileira, isso prova que os prefeitos das cidades, os governadores, não têm nenhuma política séria, como você mesmo comentou, nenhuma política pública séria sobre o combate à doença, a questão que envolve políticas públicas de fomento às pequenas, micro e até médias empresas que precisariam de um financiamento do Estado, que precisariam de um fomento em relação às suas atividades produtivas e econômicas, que não tem absolutamente nada de política em relação a isso. Os trabalhadores conseguiram R$ 600 com muito custo no Congresso, com muita luta, e assim mesmo, muito aquém do que deveriam ter, na verdade. Eu acho que nenhuma discussão séria no Brasil em relação ao recebimento de auxílio emergencial deveria ser menos do que um salário mínimo. Não deveria nem se discutir algo em torno de menos, quase, um pouco mais da metade do salário mínimo. É um absurdo isso, ainda querem abaixar para R$ 300. Paulo Guedes quer simplesmente acabar com o trabalhador e com as pessoas precarizadas no Brasil. Isso é a prova cabal de que eles não têm uma política para a sociedade brasileira. É o desmanche do Estado-nação, é o desmanche das políticas públicas por completo. É uma tragédia nacional. Nós vamos partir aí para a entrada de julho, início de agosto, com 100 mil mortos. Não tem como escapar dessa situação, é incontrolável. Hoje, o prefeito de Blumenau estava desesperado na imprensa, pedindo ajuda a qualquer custo, porque não está dando conta. Depois daquela liberalização dos shopping centers, aí a cidade percebeu o quanto ela entrou numa calamidade pública. Não há como sustentar isso, né? Perfeito. Não há como você domar uma doença como essa, que ainda mata 5%. Imagine se fosse uma doença ainda mais drástica. Seria, sim, um caos de guerra muito superior ao que a gente está vendo aqui no Brasil, nos Estados Unidos. E, viu, professor? Isso daí é uma coisa impressionante. E sem contar que os números que aparecem oficiais não vêm, claro, são subnotificados. Não estou dizendo que é proposital, é porque não conseguem fazer os testes como deveriam fazer, não é isso? Exatamente, todos subnotificados, não tem testes, não tem política alguma de isolamento social, o povo está largado, a sociedade está à mercê da sua própria sorte. Então, quer dizer, como é que vai poder dar certo isso? E vamos perceber, nobre Chicão, os vereadores que estão nas câmaras municipais dos municípios por aí não têm nem competência intelectual, política, de gestão para tratar disso. Não tem não só interesse, como não tem competência. Você que é um estudioso da área da ciência política, acompanha os municípios, a gestão pública, você percebe, conversando com os vereadores, que eles não têm capacidade alguma de criar um projeto de lei, de administrar a cidade, de fiscalizar o orçamento municipal. É uma coisa impressionante. O Brasil realmente está se despedaçando aos poucos. É um flagelo social absurdo. Agora vamos pensar. Marcelino, podem não ser todos os vereadores das câmaras municipais, mas a sua grande maioria, né? Na sua grande maioria.
com raras exceções. As exceções são pouquíssimas. Vamos pegar Curitiba com 38 vereadores. Quantos vereadores a gente pode contar que são combativos, que têm propostas de lei para a sociedade? Tem 5 lá. Mais ou menos por aí. Quer dizer, um pouco mais de 10% dos vereadores, e olhe lá, arredondando 10%, tem uma prioridade social. Ou mais. É uma gama de interesses totalmente difusos da sociedade, totalmente compromissados. A questão que envolve o Federer, vamos comentar para as pessoas que não estão sabendo o que está acontecendo em relação ao secretário de Educação do Paraná hoje. Essa pessoa, ela já está implementando o EAD, atividade remota, desde o começo da pandemia, da forma mais alastrada, que inicia a partir de meados de março. Ele já está, desde então, implementando uma política de desastre da educação paranaense com essa empresa de EAD que ele tem e que ele ganha muito dinheiro e que ele certamente teria uma vontade imensa de levar para o Ministério da Educação e Cultura, o MEC, essa política dele e alastrar para o Brasil essa plataforma de EAD espúria, absurda, que não oferece base de conhecimento algum para os estudantes, não oferece educação alguma, ela é péssima. Eu acompanho isso de perto aqui no Paraná e percebo, pelo conjunto dos professores que conversam comigo na PP Sindicato e tudo mais, os relatos das famílias, dos pais, das mães, é simplesmente degradante o estado da educação do Paraná através da plataforma de EAD. Éder, com certeza, gostaria de ir para o MEC para ter influência para implementar. Desculpe, só para esclarecer, o EAD, para quem talvez não sabe, é o ensino à distância, né? Educação à distância. Isso, muito bem observado, Chicão, agradeço. EAD em ciência. Esse EAD, ele tem plano pedagógico para ser implementado, tem que ter toda uma estrutura, e mesmo assim ele é danoso se ele não for muito bem complementado com outras políticas públicas educacionais que favoreçam professores, alunos, pedagogos, diretores, técnicos administrativos. Toda a comunidade escolar tem que estar envolvida. Não é uma coisa de cima para baixo como eles querem implementar. Essa questão do EAD é uma coisa muito séria no Brasil. Está sendo entregue para grupos privados, nacionais e internacionais. Você sabe, por exemplo, que o Paulo Lemann, o grande homem, o homem mais rico do Brasil hoje, da Ambev, essa que é proprietária da Brahma, da Antártica, da Skol, essa grande empresa nacional, que tem tentáculos no exterior também, esse sujeito tem uma empresa de educação também à distância, no EAD. A irmã do Paulo Guedes é uma grande empresária do ramo de educação da plataforma Ensino à Distância EAD. São muitos interesses, porque tem muito dinheiro em jogo. E o Federer, certamente, nobre Chicão, gostaria muito de ir para o MEC, sim. Ele não está caindo fora porque ele quer, porque ele quis, mas porque ele não conseguiu adentrar nos espaços, nos círculos de poder bolsonaristas da forma como ele gostaria. Por várias razões que não cabe discorrer aqui. Simplesmente ele foi barrado por algumas considerações que o grupo bolsonarista impediu que ele assumisse esse cargo. Estava bem cotado? Sim, estava bem cotado. Mas ele foi barrado lá em cima por alguns aspectos, inclusive do próprio Paulo Guedes, que tem interesse nisso. Poderia ser um concorrente que, na verdade, ele não seria muito bem aceito pela irmã do Guedes, que é proprietária de plataformas de ensino à distância muito, muito relevantes. Perfeito. Então, na verdade, não dá para entender a decisão do Federer de não querer ir. Não foi uma decisão do Federer, foi uma decisão de cima que impediu que Federer assumisse o Ministério da Educação. Perfeito. Já esquentamos bem os tamborins aí com essa
introdução sobre o isolamento social, né? E também sobre a questão do FEDER, né? Deixa eu ver aqui algumas pessoas, vocês já estão por aqui, temos aqui Camila Gonda, né? A Camila Gonda é pré-candidata a vereadora lá em Curitiba, Igor Vitorino, Antônio Amorim, Rodrigo Tomasi, Dulcineia Nascimento de Almeida. Rodrigo Tomasi, estava vendo hoje na página do Facebook do Rodrigo Tomasi, ele anunciou ali que o Lemas, né, que é o presidente da ABP Sindicato, está se recuperando da Covid-19, né? Desejamos melhora para ele. Dulcineia Nascimento, Maria Helena, Rô Araújo, as pessoas estão aqui. Vivi, boa noite. Reginaldo Portes também já falou, nós já falamos aqui também. E vamos para frente aí, que nós temos, como te falei, uns 40 minutos, né? Marcelino, o ministro interino da Educação, que é o Antônio Paulo Vogel, né? Ele anulou a última lambança ou a má ação, ou má intenção, né, do Weintraub no MEC, e retoma as cotas raciais na pós-graduação, as cotas para pós-graduação, né? Caso fosse anulada, de fato, caso não fosse anulada, fosse validada essa má ação do Weintraub, essa palhaçada criaria mais um abacaxi para o governo Bolsonaro descascar? Aliás, né, a gente sabe que esse governo está carregando um caminhão de pepinos bem azedos. O que você acha que isso acarretaria mais um problema grande para o Bolsonaro, se fosse mantida essa decisão esdrúxula do Fujão? Olha, Chicão, esse tema, apesar de ser bastante relevante, principalmente que atinge as populações menos favorecidas da sociedade, ele não seria um tema de relevância para o conjunto da burguesia e para o conjunto da política, não. Porque, na verdade, esse tipo de decisão não atinge a classe dominante brasileira e também eles não estão nem imaginando que isso seja um tema importante. Eles não estão nem aí para isso, na verdade. O que acontece é o seguinte, que diante da fragilidade do governo Bolsonaro, qualquer situação hoje pode ser um barril de pólvora a ser aceso. Quer dizer, qualquer situação que crie um obstáculo, uma cisão, um conflito, devido à fragilidade do governo, pode, evidentemente, criar ainda mais fissuras de um governo já tão debilitado como o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é um governo fadado realmente a desaparecer do mapa. Agora, a questão não envolve o Bolsonaro em si, ela envolve todo um projeto de desmanche neoliberal que está sendo implementado no Brasil. Se o Bolsonaro ele tiver que ser excluído do sistema, ele será substituído pelo Mourão ou até pelo Rodrigo Maia num processo de transição congressual. Esse não é o caso, porque o projeto não é um projeto do Bolsonaro. O Bolsonaro é apenas um veículo de poder que está ali para exercer, de fato, toda uma política neoliberal de implementação de ensino à distância, financiarização da economia brasileira, entrega do patrimônio nacional, dos recursos naturais. Agora tem uma outra proposta no Congresso, uma votação no Congresso aí, sobre a privatização da água, onde o grupo da Coca-Cola, dirigido pelo Tasso Gereissá do Ceará, amigo do Ciro Gomes, está à frente desse projeto. Então, quer dizer, é um desmanche atrás do outro. Essa questão das cotas é uma coisa muito pequena, que a burguesia não está nem aí para isso, na verdade. Perfeito. Veja só, o que acontece? Eles não estão preocupados com nenhuma política pública afirmativa. Somente quem está preocupado com isso daí, Chicão, somos nós, somos brasileiros. Somos pessoas que temos interesse na sociedade, temos interesse pelo social, pela igualdade econômica, pela distribuição de renda, da riqueza, dos recursos. A maioria da classe dominante, a grande, quase 100%, não se importa com isso. Aliás, acham até bom
porque eles não querem nenhum tipo de negro, de índio, de quilombola, de minoria na universidade, nos espaços públicos que eles frequentam. Eles querem barrar mesmo. Agora, eu acho também, como você disse, que é um desgaste a mais que o governo teria. E desses desgastes em desgastes, o governo ficaria ainda mais frágil, mesmo que esse assunto, para eles, não significasse muito. Mas, diante da fragilidade do governo Bolsonaro, são agendas que não há necessidade do governo querer travar. Diante de tantos problemas, principalmente com a questão do Queiroz, a questão dos filhos, a questão dos generais, tem todo um monte de problemas para descobrir. E logo nós vamos entrar para frente aí nesse assunto. E vou ler aqui mais uma. Viviane Silveira Vivi. Sobre educação, minha opinião, cancela ano letivo 2020. Pensamos, muitas mães, pais estão trabalhando. Deixa os filhos com avós, porque muitas não são alfabetizadas. Como ajudar nas apostilas destruídas nas escolas? Gente, eles já estão se submetendo à pandemia, trabalhando para não faltar orçamento em casa e ainda causando mais exaustão aos avós, né? Daí tem aqui o meu amigo lá de Foz do Iguaçu, bolsonarista, Franço, que é o meu apelido de piá, que eu bati a bola, dando risada. Até gostaria, a gente mostra todos os... Pode tecer críticas sem problema nenhum, desde que sejam críticas construtivas e com conteúdo. Com conteúdo, tipo a Viviane pôs aqui agora, né? Risadinha, mais uma risadinha, kkkk, entende? E assim vai, né? Pode criticar, pode passar, não tem problema nenhum, mas traz conteúdo, não né? Essa bobeira de risadinha, de tal, é próprio, né, do bolsonarista. Vamos lá. Guilherme Chelping, mais uma opinião aqui, ó. Advogado, boa noite, meus camaradas Chicão e Marcelo. O Guilherme é pré-candidato do PCdoB em Pinhais na escuta. Legal, dá a tua opinião aí também sobre a educação, que é muito importante, meu nobre amigo Guilherme. Então é isso, pessoal. Quiserem criticar, fiquem à vontade, mas com conteúdo, né? E na boa. Ô, Marcelino, então é o seguinte, ó, Bolsonaro, mais uma do Bolsonaro aqui. E os bolsonaristas de raiz, porque tem muitos que votaram no Bolsonaro, mas viram que já estão sabendo, já viram, e são capazes de reconhecer o equívoco. Às vezes a gente comete equívocos na vida, né? Bolsonaro, ele retificou a data da exoneração do Weintraub, segundo uma matéria na imprensa aí. A retificação afirma que a exoneração do agora ex-ministro Abraham Weintraub teria início no dia 19 de junho e não no dia 20. Imagine se é um governo de esquerda que faz um erro desse, né? Então, eu pergunto para você, seria o mesmo uma falsificação, como a imprensa está dizendo, que pode ser uma falsificação, ou seria um engano do presidente Bolsonaro? Afinal, a bandeira do Bolsonaro durante a campanha de 2018 foi justamente acabar com a corrupção. Como é que você vê isso? Não tem erro nenhum aí. Isso é proposital. Pela forma como o Weintraub saiu do país, a forma apressada, ligeirada, a gente percebeu todo o envolvimento desses últimos dias para cá, essas últimas semanas, que já ocorreria um processo de debandada da turma que estava relacionada com o Weintraub e o próprio Weintraub no Ministério da Educação. Não teria mais como sustentar o Weintraub lá. Ainda mais pelas fragilidades do governo Bolsonaro que eu havia repercutido contigo aqui. Quer dizer, não é só o Weintraub, é toda uma turma com o Weintraub que está muito associada a ele, inclusive o próprio irmão que trabalha com o Bolsonaro, todos articulados nesse envolvimento de implementar a toque de caixa o Weintraub no Banco Mundial para se livrar realmente de um problema que o governo Bolsonaro não precisa ter nesse momento. Quer dizer, não há nada de erro aí, é totalmente proposital e ele tem intenções mesmo de mascarar toda a farsa que foi criada, que foi gerada para permitir que o Weintraub escapasse com
o passaporte diplomático de ministro. Aí que eu te faço dessa forma que as coisas estão acontecendo no Brasil. Marcelino, desculpe, aí que eu faço uma outra pergunta. A gestão do Weintraub no MEC, ela foi baseada em quê? Em encrencas com professores, universidades, com muita falta de educação, em postagem das redes sociais, xingamento contra alunos, mãe de alunos, contra o STF, quando ele chamou o STF de vagabundo agora, né? O Congresso também, encrencas, brigou com o Congresso lá, naquele dia, prenderia aquela turma ali, começando pelo STF, vagabundo, né? Cheio de coragem lá naquela hora, né, que ele falava. Além da discriminação também com o nosso principal parceiro comercial, que é a China, que é um comentário discriminatório, né, que não, ele vai ser processado por isso, né? E terminou essa gestão melancólica, né, de uma forma melancólica, tendo que zarpar de fininho do Brasil. O mal educado ex-ministro Weintraub ainda tenta uma bela de uma bocona, né, no Banco Mundial. O que você teria a falar sobre essa situação, professor? Veja, eu havia comentado com você semana passada que a entrada do Weintraub no Banco Mundial não seria um processo tão fácil. Ele pode até entrar no Banco Mundial, mas ele vai assumir cargos, funções subalternas lá. Foi a melhor alternativa para ele, porque aqui não teria mais condições, evidentemente, se a gente puder compará-las. Mas, ao mesmo tempo, ele perde o seu poder de influência, o seu poder de manipular bilhões de reais que ele teria como ministro aqui no Brasil, que ele não tem mais como fazer lá no Banco Mundial da mesma forma que ele faria no MEC. Então, são coisas diferentes. Ele sai por baixo, mas sai bem, entre aspas, diante do contexto que ele criou e que o próprio governo Bolsonaro, nessa solução, acabou se envolvendo. Quer dizer, essa questão da corrupção é uma questão até moralista do ponto de vista de quem propaga um plano de governo, uma propaganda, uma publicidade nas eleições, dizendo isso, aquilo, que já vem de décadas atrás. Jânio Quadros também falava sobre o combate à corrupção na grande campanha publicitária do Vassourinha. O Collor também com os marajás, caçador de marajás, todo o moralismo da corrupção, da ética, dos valores, da família, de você atacar o servidor público na aparência, mas deixa os servidores públicos de alto escalão sempre com os benefícios e privilégios de sempre, todos eles implantados no Estado. Então é todo um discurso, uma narrativa que até hoje, em 2020, garante eleições de pessoas como Bolsonaro, como Dória, como Witzel e como outros tantos, que com esse discurso alcançam níveis na concorrência para os pleitos municipais, estaduais e federais lá em cima. É um assunto que ainda toca muito as sociedades, não apenas brasileira, mas as sociedades no geral, o tema da corrupção, sendo que a principal corrupção não é essa corrupção dessa negociata pura e simples. A maior corrupção envolve grandes empresas no mercado financeiro, dívida pública, tecnocracia, como o Estado é subtraído pelas empresas multinacionais, transnacionais do imperialismo, como os recursos da água, da energia elétrica, do petróleo, dos recursos naturais, eles são privatizados para grupos nacionais e estrangeiros. Essa é a verdadeira corrupção que não é tocada de maneira alguma, é só na superfície. É só, na verdade, um grande engodo e uma grande propaganda que a gente vê que, na prática, não tem nada a ver com a realidade. Perfeito. Deixa eu ver aqui, Marcelo. A Viviane fala novamente. Engano do Bolsonaro. Jamais é ele que engana o povo dele. Para mim e para muitos, está muito óbvio que ele saiu do país junto com a esposa de Queiroz, acobertado pelo Bolsonaro. Certeza, diz a Viviane aqui. Eu não sei mesmo se é, não tenho certeza.
Guilherme Chelpin, minha opinião sobre educação é a seguinte, meus nobres. Sou totalmente a favor das cotas das universidades para minimizar esta plutocracia e hegemonia dessa classe dominante que tanto nos prejudica para a efetivação da equidade dos direitos sociais. Interessante. E ainda fala, inclusive, sou a favor também de cotas para vagas junto às procuradorias dos municípios, diz aqui o Guilherme Chelping. Deixa eu ver aqui também, eu tenho que ler aqui, se tem mais pessoas participando, que a gente não quero deixar de citar ninguém. O Nelson Giovenardi está conosco aí também, legal, muito obrigado. Lá do Mato Grosso, né? O Guilherme, o Nelson Giovenardi, um abraço para vocês aí no Mato Grosso. E, seguindo aqui, na segunda-feira, agora passando para a questão, um outro lado político, na segunda-feira, dia 22, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, concedeu uma entrevista para a rede CNN, criticando, olha só, a instabilidade emocional coletiva, apontando a necessidade de afastar os extremos e reunir o centro. Eu pergunto para você, Marcelo, como analista que você é, professor, pesquisador, cientista político, isso não seria um aceno do vice-presidente Mourão para as elites, dizendo mais ou menos assim, olha, eu estou por aqui, eu estou aqui, posso afastar de vocês o constrangimento que Bolsonaro provoca a todos, etc, etc. Não seria ele dando um aceno, botando as manguinhas para fora e meio tentando ajudar a empurrar o Bolsonaro da cadeira de presidente? Bem, eu acho o seguinte, eu acho que eles não querem retirar o Bolsonaro, no sentido, digamos que, imediatamente falando, né? Uhum. Porque eles gostariam que o Bolsonaro permanecesse desde que as políticas do Paulo Guedes, elas continuassem a fazer o seu trabalho para os negócios de sempre. Num caso extremo, que a gente está percebendo que vai acontecer em breve, isso é um processo que vem desgastando o Bolsonaro ao longo do tempo, a queda do Bolsonaro, ela será quase que praticamente inevitável. Mas, ao mesmo tempo, quando puder segurar o governo, no sentido geral, há necessidade de fazer esse aceno para gerar uma, pelo menos, superficial estabilidade ou um aceno para que as coisas possam entrar numa conformidade e que não haja necessidade de extremos. Mas, ao mesmo tempo, Mourão faz um outro trabalho ao qual você menciona, que tem uma relação muito próxima aos seus desejos. Isto é, se a classe dominante precisar de mim, eu estarei aqui. Só que tem uma diferença, Mourão não tem a base social, mesmo degradada do Bolsonaro, que ele não foi eleito por voto, ele estava na chapa do Bolsonaro, ele não tem uma comoção social. Ele não tem base que sustente ele social. Como então, tem por isso, o ideal seria manter o Bolsonaro. Mas se caso não der mesmo para manter o Bolsonaro, o Mourão diz o seguinte, olha, estou aqui porque comigo a gente vai ter uma negociação muito mais palatável, eu vou conseguir conduzir as coisas de uma forma muito menos intensa e rigorosa no sentido da disputa política e as coisas vão se apaziguar para a gente continuar a nossa política de desconstrução nacional. É isso que eles estão pensando, porque, na verdade, é uma perda de poder tirar o Bolsonaro também, porque se tirar o Bolsonaro, enfraquece o governo. Se enfraquecer o governo do Mourão, pode ser que a esquerda se fortaleça e não será um bom negócio para a direita que a esquerda se fortaleça com a queda do Bolsonaro. Eu acho que está claro isso, né? Se o Bolsonaro cai, Mourão assume. Mourão tem menos força política que Bolsonaro. Portanto, pode estar à mercê de ser derrubado por uma força popular logo após a pandemia passar e as pessoas voltarem às ruas com uma força muito mais atuante.
aí todo o projeto do Guedes, que não é do Guedes, Guedes é o representante da banca internacional, pode vir abaixo com essa impopularidade do governo já em queda, ainda mais com o Mourão, e a esquerda pode assumir um novo protagonismo indesejável para o projeto neoliberal. Por isso esse aceno do Mourão para dizer assim, olha, eu estou aqui, eu sou aquele que posso fazer a intermediação do capital, dos interesses do capitalismo neoliberal, e eu estou aqui para qualquer situação, mesmo que seja a do impeachment, da retirada do Bolsonaro. Eu estou aqui para isso. Na verdade, eles todos estão mesmo. Todos estão preparando a transição do Bolsonaro. Eles não querem fazer isso, mas eles estão percebendo que será inevitável devido às rachaduras do governo Bolsonaro. Perfeito. Aí o Mourão vai assumir, ou o Maia vai assumir, para tocar até as eleições de 22 na transição e continuar o projeto de privatização do Estado-nação. Perfeito, perfeito. E essa nova fase do caso Queiroz, que além de sua mulher agora está foragida, ao menos até agora há pouco, não sei se apareceu já não foragida da polícia ou da justiça, envolve também, obviamente, né, ou trouxe à luz do dia, né, o advogado Frederic Wassef, que até então defendia Flávio Bolsonaro. Agora foi descartado. Né? Como você está vendo mais essa balbúrdia, né, no seio do governo Bolsonaro, Marcelo? Então, essas lacunas que vão sendo preenchidas aos poucos, essa teia de interações, de interesses múltiplos aí, de imbricações, elas vão aparecendo à medida que os conflitos que o governo Bolsonaro criou ao longo do tempo, com o Supremo, com o Sérgio Moro e com um monte de gente, inclusive do próprio Exército, né? Então, esse tipo de situação desconfortável vai aparecendo aos pouquinhos para o Bolsonaro. O Bolsonaro tem que se descartar de todos os problemas, a família inteira, todos os problemas que possam gerar ainda mais confusão para este governo. É um governo que não tem mais saída praticamente, né? Quando a Rede Globo assume o fronte da batalha contra o Bolsonaro, tem um momento que eles querem domar o Bolsonaro, colocar na ordem, mas como o Bolsonaro é difícil de ser domado, então você tem que aumentar o tom da disputa e da narrativa contra o Bolsonaro. Tem que fazer reportagens, exercer um jornalismo mais investigativo, mais crítico, só que você passa no tom, passa do limite aceitável. E esse limite aceitável ele ultrapassou, não tem como voltar mais. A família, aos poucos, será investigada e virão mais furos de reportagem cada vez maiores por vários veículos de comunicação e informação, até o momento que não adianta descartar mais advogado, descartar mais gente de bancadas partidárias nas assembleias legislativas, no Congresso, não adianta demitir as pessoas que antes trabalhavam com ele, como o Queiroz, a família do Queiroz. Chega uma hora que será descoberto, não tem como tapar mais o sol com a peneira. É um ato desesperado do governo Bolsonaro para se livrar, para tentar se livrar daquilo que pode comprovar que ele realmente tem muita culpa no cartório a ser desvendada aí. Perfeito. Eu deixo aqui uns minutos para suas considerações finais, que nós chegamos aí com 38 minutos, e já pode... qual a força política de Bolsonaro, mais ou menos em percentuais, professor? Pergunta aqui o advogado o Guilherme Chelpin Santos. Deve estar no quê? Nos 25 a 30 aí? Ou o que você acha? Olha, veja bem, uma coisa é a gente fazer uma pesquisa para saber o percentual de pessoas que aprovam aparentemente o governo Bolsonaro. Que se a gente fizer uma pesquisa, realmente a gente vai entrar nessa casa entre 20% e 25%, sendo o mais rigoroso possível, entre 20% e 25%. Agora, se a gente fizer uma pesquisa mais conteudista, para descobrir no conteúdo se as pessoas realmente elas aprovam o Bolsonaro
só em perguntas pontuais e específicas, no geral, ou se realmente elas apoiariam o governo Bolsonaro em condições que elas poderiam ser perguntadas no tocante a questões pontuais para elas, enquanto atingimento educacional, saúde, bem-estar, uma série de elementos. A gente vai perceber que o Bolsonaro tem muito menos que isso. Perfeito. Se disser assim para as pessoas, você segura o governo Bolsonaro, as pessoas vão dizer assim, não, eu até posso aprovar algumas coisas no geral, mas eu não posso segurar com unhas e dentes o governo Bolsonaro e atestar que esse governo é valoroso para mim. Aí uma outra pesquisa mais importante que deveria ser feita. Não adianta fazer pesquisa por telefone, que era uma pesquisa muito incipiente, muito pobre. Tem que fazer uma pesquisa muito mais investigativa, de conteúdo, para saber o quanto realmente essas pessoas apoiam o Bolsonaro, atestam o governo Bolsonaro, e que, na verdade, poderiam construir uma nova narrativa junto com o governo Bolsonaro para a próxima eleição de 22. Por exemplo, eu aposto, eu tenho a certeza absoluta que as pessoas que realmente defendem mesmo o Bolsonaro estão entre 10% a 15% da população. Não passa disso. Na pesquisa superficial, 25%. Agora, aquelas pessoas que atestam o governo de 10% a 15%. Seriam aí os bolsonaristas de raiz mesmo, aquele que mesmo vendo as balbúrdias, permanece. É isso aí. Fiéis. Nós chegamos ao fim e eu gostaria que você fizesse suas considerações finais e pode completar o raciocínio aí, por favor. Mais uma vez, agradeço a nossa parceria, Chicão. Eu acho que a gente ganha muito com essa presença aqui na tela, com os nossos telespectadores, nossos ouvintes, tanto no Facebook, no YouTube, na questão do jornalismo que você faz, que é um jornalismo sério, progressista, no sentido de colocar informação para as pessoas discutirem sem tentar remediar, tapar o buraco irremediável de fatos e acontecimentos que não dá para esconder. Você faz o jornalismo correto, né? Por isso que quem trabalha no Facebook, no YouTube e na plataforma social no geral, Twitter, etc., faz melhor jornalismo hoje que o jornalismo convencional, tradicional da grande mídia corporativa no Brasil. E no mundo, por que não? Então, é uma satisfação poder entrar em contato com as pessoas através de você e que a gente possa falar sobre as coisas sérias do Brasil e também trazendo elementos, fatos, acontecimentos reais e não fictícios, fantasiosos, que é o que a gente não quer aqui. A gente quer discutir a sociedade brasileira na sua gênese, na sua raiz, na sua questão principal que envolve todos os aspectos sociais. Então, agradeço muito pela participação, um abraço e até semana que vem, meu amigo. É isso aí, eu agradeço novamente também sua presença, essa parceria legal, está dando certo, né? E também eu agradeço a todos vocês que participaram dessa nossa live, desse nosso programa, estão sempre nos apoiando, e isso é um motivo que faz com que a gente tenha ainda mais vontade e mais predisposição em fazer esse trabalho. Valeu, um abraço a todos, um abraço aí, Marcelo. Um abraço, obrigado.